E em meio à tensão que vive com autoridades e políticos dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, fez hoje um breve discurso durante a sessão da Corte. Sem citar as críticas do governo americano à justiça brasileira, Moraes ressaltou a soberania do Brasil. Como proclamado, inclusive, pelo artigo 4º da nossa Constituição Federal e bem lembrado hoje em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço, como proclamado, inclusive, pelo artigo 4º da nossa Constituição Federal e bem lembrado hoje em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão, Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo. Bom, mais cedo, o ministro do Supremo, Flávio Dino, manifestou solidariedade ao ministro Moraes. Numa publicação nas redes sociais, Dino debochou ainda do avanço do projeto que pode barrar a entrada de Moraes no país. Abre aspas. Se quiser passar lindas férias, pode ir para Carolina, no Maranhão. Não vai sentir falta de outros lugares com o mesmo nome, fecha aspas. No mesmo discurso, na tarde desta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes disse ainda que o Brasil deixou de ser colônia. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Piotr, começamos com você, lembrando que o ministro Moraes se manifestou hoje num julgamento que ocorria presencialmente no Supremo Tribunal Federal em Brasília, mas ele participou por videoconferência e antes de manifestar o seu voto, então ele abriu comentando indiretamente a nota do Itamaraty de ontem e também o governo americano, enfim, a ação aberta contra ele nos Estados Unidos. Agora, te pergunto, você acha que o ministro sentiu a pressão ali? Como é que você analisa as feições do ministro Moraes no dia de hoje, Piotr? Não é o mesmo Moraes de, por exemplo, mandar prender pessoas. Não é o mesmo. O semblante não é o mesmo. Ele talvez possa responder isso com mais, digamos, com mais propriedade. Mas tudo isso é por causa desta mensagem que foi publicada pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Vou só reler aqui a mensagem rapidamente. Ontem, que depois veio a resposta do Itamaraty. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Eu posso reescrever isso aqui, o artigo 5º da Constituição brasileira. Eu posso reescrever isso aqui usando, por exemplo, o artigo 53, né, Silvio, que cita a inviolabilidade dos parlamentares brasileiros. Eu posso reescrever isso aqui com todos os direitos e garantias fundamentais de cláusulas pétreas no Brasil. Todos esses que foram alijados da defesa constitucional que deve fazer o Supremo Tribunal Federal por perseguição,
por, digamos, reescrever cada um desses artigos, no entendimento desse, eu nem vou chamar mais de novo constitucionalismo, porque o que os ministros do Supremo têm feito recentemente é simplesmente deixar a Constituição de lado. Eles não têm autoridade para isso, eles não podem fazer isso. Eles infringem a Constituição escrita por constituintes, tal como está escrito na própria Constituição. O poder emana do povo. E por seus representantes eleitos, esse poder será exercido. O Supremo não tem esse poder. Vamos lá. Então, quer dizer, se a gente olhar para o que está acontecendo, isso tudo é uma resposta a um respeito à soberania e defesa dos direitos brasileiros que estão aqui, na Constituição. Porque a nota da Embaixada dos Estados Unidos só fala sobre uma multa a uma empresa americana para retirar o perfil de um brasileiro que mora lá, que está coberto e protegido pela lei americana. É esse o ponto. Mas tudo bem, e a defesa dos direitos dos brasileiros? O Supremo relativiza isso, relativizou a democracia brasileira, o direito de expressão, relativizou o direito dos parlamentares, a inviolabilidade dos parlamentares, coisa que ninguém ousou fazer até agora, desde a redemocratização. Aliás, o que mais se ouve de gente que viveu aquele momento, eu nasci em 72, então eu não vivi verdadeiramente aquilo, é que comparado à ditadura, o momento agora, em alguns pontos, chega a ser muito pior. Então, quer dizer, do que nós estamos falando? O governo brasileiro ontem, essa é uma opinião aqui minha, eu parei para olhar bem aquilo ontem, se excedeu na resposta, deu uma resposta do Itamaraty que só deveria responder, obviamente, uma declaração do Marco Rubio, se viesse, porque é sim o chefe do Departamento de Estado, ou seja, são os equivalentes, respondeu a um órgão, a um escritório de dentro do Departamento de Estado, ou seja, de segundo escalão, não é o primeiro escalão. O primeiro escalão é o Departamento de Estado, que é representado apenas pelo secretário de Estado. E aí se submeteu àquilo, politizou uma questão. Agora, por que chegou a isso? Porque o governo acusou o golpe, o governo brasileiro acusou o golpe. Ele sabe que está infringindo a Constituição, ele sabe que os direitos dos brasileiros, direitos de liberdade de expressão constitucionais, não estão sendo seguidos. Muito pelo contrário, estão sendo vilipendiados por decisões do Supremo Tribunal Federal. Freud explica a reação do governo brasileiro ontem, o que é lamentável, porque expôs o Brasil mais uma vez ao ridículo. Não tem nada de defesa da soberania. Ali tem culpa confessa.